Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Estamos chegando na última rodada, né? A 19ª e decisiva última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E esse vídeo que está indo ao ar 2 dias antes, né, dessa última rodada, na quinta-feira, dia 28 de agosto, tá aqui para fazer conta, né? Vocês estão percebendo um layout diferente, inclusive, né? Eu estou utilizando outra plataforma para poder compartilhar tela de classificação de simulador com vocês, porque o intuito desse vídeo é mostrar do que Confiança e Itabaiana precisam para conquistarem seus objetivos na última rodada. O Confiança ainda sonha com G8, o Itabaiana precisa se salvar do Z4 contra o rebaixamento, né? Nessa luta aí árdua de todo o campeonato. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como está a classificação, do que cada time precisa e, claro, utilizando o simulador também aqui com tela compartilhada para vocês observarem, né, resultado a resultado, o que acontece em cada simulação. Antes disso, eu peço, como sempre, para você que está nos acompanhando, se você está chegando agora, conhecendo aqui o trabalho que a gente faz de análise sobre futebol sergipano, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos por aqui. Se você, independente de estar chegando agora ou não, está aqui assistindo e gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você, torcedor do Confiança, do Itabaiana, se você acredita aí nos resultados positivos acontecendo nessa última rodada, muita coisa para acontecer. E ter esse feedback de vocês é sempre muito legal, é muito bom saber que vocês estão acompanhando o canal e engajando aqui com nossos conteúdos. Vamos lá então falar de Série C do Campeonato Brasileiro, desta última rodada, todos os jogos simultâneos, né, no próximo sábado, dia 30, às 5 da tarde. É aquela rodada que causa infarto no torcedor, né? A cada gol que vai acontecendo em cada jogo muda completamente a dinâmica da classificação. E eu particularmente gosto muito disso. Temos Confiança e Itabaiana brigando por coisas importantíssimas nessa última rodada. Praticamente todo mundo está, né, nessa Série C absolutamente nivelada. O Confiança, que é o 11º colocado, ainda busca estar entre os 8 para se classificar à segunda fase. O Itabaiana abre a zona de rebaixamento em 17º e precisa de um resultado positivo para se salvar. Eu vou passar então por cada um dos dois clubes e os cenários que eles precisam aí na última rodada pelos seus objetivos. E em alguns momentos eu vou compartilhar com vocês aí a tela do portal SR Gol, não sei se é SR ou senhor, enfim, que traz o simulador da Série C do Campeonato Brasileiro, onde a gente vai poder colocar cada um dos resultados e mostrar na prática o que acontece com eles, até para ficar mais fácil, né? Para não ficar aqui 15, 20 minutos só falando de conta e número sem nenhuma ilustração. Eu vou começar pelo Confiança, que é o que briga pelo G8 e que tem as continhas mais complicadas, tá? Você, torcedor do Dragão, calculador e papel na mão, porque vai precisar. O Confiança, como vocês estão vendo aí na tela, eu já falei, é o 11º colocado, tem 23 pontos. Tá apenas um do oitavo, que é o Ituano, né, que fecha o G8. O São Bernardo lá em cima, que é o quinto, já está classificado com 30 pontos. Temos 3 vagas abertas. No momento, Guarani 26, Brusque 25, Ituano 24. Floresta é o nono colocado com 24, Botafogo 23, Confiança 23, Figueirense 23. E curiosamente, eu não coloquei na tabela, só que mais atrás ainda tem Ipiranga, CSA e Maringá com 22, que brigam contra o rebaixamento, mas ao mesmo tempo, matematicamente, ainda tem alguma possibilidade. Vamos então para a tela do que o Confiança precisa para se classificar. Ele pode se classificar com empate ou com vitória. O ideal é que ele vença. Caso ele vença, ele precisa de uma combinação tripla, né? De empates ou derrotas, no caso, tropeços, né? De Ituano, Floresta e Botafogo. A gente viu agora há pouco, Confiança é o 11º, Ituano, Floresta e Botafogo são os times que estão logo acima deles. Caso eles três tropecem, uma vitória simples do Confiança o daria a classificação. Mas e se eles vencerem? Aí que tá. Se os três vencerem, aí o Confiança não adianta, ele estar eliminado. Se um dos três vencer, apenas um dos três, Ituano, Floresta ou Botafogo, o Confiança teria que ganhar do Retrô por 3 gols de diferença e contar com um empate do Brusque ou uma derrota do Guarani. Eu vou colocar a tabela já já no simulador para vocês entenderem.
Caso 2 dos 3 que estão acima, né, Ituano, Floresta, Botafogo, caso 2 dos 3 vençam, o Confiança precisa ganhar do Retrô por 3 gols e de um empate do Brusque e derrota do Guarani. No cenário em que só um dos 3 vença, basta o empate do Brusque ou a derrota do Guarani. Claro, com Confiança ganhando por 3 gols. Se 2 dos 3 vencerem, aí o Confiança precisa do empate do Brusque e da derrota do Guarani. E o Confiança pode se classificar também empatando, só que aí é uma conta mirabolante, né? Ele empatando teria que contar com derrota do Floresta, derrota do Ituano, derrota do Botafogo, tropeços, né? Empate ou derrota de CSA e Maringá, que foram os que eu citei atrás, e que Ipiranga e Figueirense termine empatado, porque os dois estão na alça de mira. Então, com o empate, nenhum dos dois ultrapassaria o Confiança. Vamos então com o simulador aí, vocês estão vendo o compartilhamento da tela. Dei uma cortada ali nas siglas do lado direito, mas para poder dar um zoom e ficar melhor até para vocês verem. Vamos lá então, né? Trabalhando com todos os cenários que eu citei agora há pouco. O primeiro cenário e o mais simples para o Confiança seria ele vencer com empates ou derrotas, né? No caso, tropeços de Ituano, Floresta e Botafogo. Por quê? Vocês estão vendo aqui na tabela? E aí essa conta é simples. O Confiança é o 11º. Ele precisa chegar no G8. Então ele precisa ultrapassar 3 times acima dele. Os 3 que estão logo ali acima são justamente Ituano, Floresta e Botafogo. Vamos colocar então esse cenário. Uma vitória do Confiança qualquer, botar um placar qualquer aí contra o Retrô, 1-0. E tropeços dos 3 times que estariam acima. Então vamos colocar empate, porque aí é o resultado onde, com o tropeço onde você soma o máximo possível. Ituano empatando com o Náutico, Floresta empatando com o São Bernardo e o último resultado seria do Botafogo empatando com o Anápolis aqui. Olha só. Tropeços dos 3 e vitória do Confiança. Olha como o Confiança já vai aqui para o 7º lugar. E aí, tem o Brusque aqui com 18 jogos. Caso o Brusque vença, vou botar aqui a vitória do Brusque contra o CSA. Aí o Confiança cairia para o 8º. O mais próximo aqui com 18 jogos que poderia ultrapassá-lo é o Figueirense, que tem 23 pontos. Em caso de vitória aqui na simulação, vou botar uma vitória do Figueirense contra o Ipiranga, o Confiança e o Figueirense ficariam iguais em pontos, mas o Figueirense com a vitória a menos. Ou seja, tropeço do Ituano, tropeço do Floresta, tropeço do Botafogo, o Confiança com a vitória simples se classifica. Mas, como eu falei agora há pouco, né? Se os 3, se eles não tropeçarem, vocês lembram que eu falei? Se os 3 vencerem, não adianta. Então, eu vou colocar aqui o cenário só para vocês verem. Vitória do Ituano, vitória do Botafogo, vitória do Floresta. Olha como Confiança já caiu aqui, ó, para 11º. Ele não consegue mais, ele não tem como mais ultrapassar. Mesmo que ele ganhe aqui, eu vou botar 52-0. Não adianta. Assim, o Confiança ficaria de fora do G8. Mas, e no cenário em que nem todos vençam, né? Que foi aquele que eu coloquei anteriormente. Vou apagar aqui a simulação e começar de novo. Se apenas um dos 3 entre Ituano, Floresta e Botafogo vencer, eu vou botar a vitória do Ituano. Pode ser qualquer um dos 3, tá? Vou botar o Ituano. Então, tropeço do Floresta, empate. Tropeço do Botafogo, um empate. Caso esse cenário aconteça, de apenas um entre Ituano, Floresta e Botafogo vencer, aí o Confiança teria que vencer o Retrô, como eu falei, por 3 gols e contar com empate do Brusque ou derrota do Guarani. Por quê? Veja, ó. O Brusque tem 25 pontos, o Guarani tem 26, o Confiança tem 23. Então, ele vencendo, chegaria a 26 e pode ultrapassar Brusque e Guarani. Ele ultrapassaria o Brusque, né, que tem 25, aqui eu não estou contando ainda com o resultado do Brusque, e empataria com o Guarani em 26, e eles empatariam também em número de vitórias. Aí iria para o saldo. O saldo do Guarani é 0, o do Confiança é -2. Por isso, o Confiança teria que vencer por 3 gols. Então, vamos colocar o cenário: empate do Brusque ou derrota do Guarani. Aqui, ó. Brusque. Vamos colocar o empate do Brusque. Ou derrota do Guarani, como é ou. Então, vou colocar um empate para o Guarani. Pronto. Empate do Brusque. Olha como está o cenário. O Brusque seria o 8º com 26 pontos.
7 vitórias. O Confiança tem 23, 6 vitórias. Então, ganhando, ele iria a 26 e 7 vitórias. Aí, teria que tirar no saldo. O saldo do Confiança é -2. O do Brusque, nesse cenário, é 1. Então, o Confiança teria que vencer por 3 para igualar. Aí, igualando, iria para os gols marcados. Caso o Confiança vença por 3, no pior dos cenários aqui, ele iria a 23 gols. O Brusque tem 18. Então, aqui, ó, se o Confiança vence por 3 gols, ele assume o 8º lugar. Agora, se ele vence por menos de 3, vou botar aqui 2, ele cai para 9º, justamente por causa do que eu citei. O saldo do Confiança iria a 0, o do Brusque é 1. Então, o Confiança, ele, nesse cenário, ele teria que contar, como eu falei, com a derrota do Brusque, ou com o empate do Brusque, ou com a derrota do Guarani. Caso, aquele outro cenário, Ituano, Floresta e Botafogo, 2 dos 3 vençam. Olha só, eu botei uma vitória do Ituano, vou apagar aqui. Botei uma vitória do Ituano, vou botar também a vitória do Floresta. E aí o tropeço do Botafogo. Aí o Confiança teria que vencer por 3 gols e torcer para que aqueles dois resultados, empate do Brusque e derrota do Guarani, aconteçam. Em vez de ser empate do Brusque ou derrota do Guarani, seria o empate do Brusque e derrota do Guarani. Que aí, ó, com o Brusque empatando e o Guarani perdendo, o Confiança aqui, ó, 23, teria que vencer por 3 gols para igualar o saldo do Brusque, que é o 8º, e ultrapassar no número de gols marcados. Isso porque eles empatariam, obviamente, em número de vitórias. Se ele vence por menos de 3 gols, ele termina atrás no saldo. Ou seja, essas são as contas, um pouco complexas, é bem verdade, mas são as contas em caso de vitória do Confiança. E aí tem aquele último cenário que eu coloquei na arte, que é o caso de empate. Aí a combinação teria que ser mirabolante. Se o Confiança empata, vou botar aqui um 0-0 com o Retrô. Olha como ele pulou aqui. Só tem o jogo do Confiança aqui, tá? Todos os outros ainda por colocar o resultado. Olha como o Confiança já pula para 8º com 24. Porém, olha só. Ituano tem 24, então se ele empata, passa. Floresta tem 24, se ele empata, passa. Botafogo tem 23, se ele empata, vai a 24. Os dois com 6 vitórias, mas o saldo do Botafogo é melhor. Então o Botafogo também passa. Então esses 3 teriam que perder. Além disso, CSA e Maringá teriam que tropeçar. Por quê? Olha só, o CSA aqui embaixo com 22, o Maringá com 22, o Confiança tem 24. Então aqui, se o CSA, por exemplo, ganha, olha o CSA em 8º, mesmo cenário com o Maringá. Então eles teriam que tropeçar. Os dois ou empatarem ou perderem. E além disso, Ipiranga e Figueirense terminaram empatado. Por quê? O Ipiranga tem 22, o Figueirense tem 23, eles se enfrentam. Se eles empatam, um empate entre Ipiranga e Figueirense, um vai a 24, o outro vai a 23, o Figueirense tem uma vitória a menos que o Confiança, então, obviamente, ele não ultrapassaria. Mas se um dos dois ganhar, se ganha o Figueirense, ele vai a 26 e tira o Confiança. Se ganha o Ipiranga, Ipiranga vai a 25 e tira o Confiança, que ficaria com 24. Ou seja, ainda tem essas possíveis ameaças. Então, no caso do empate, teria que tudo isso acontecer. Floresta perder, Ituano perder, Botafogo perder, CSA tropeçar, Maringá tropeçar, Ipiranga e Figueirense terminar empatado. Ou seja, 6 combinações de resultado teriam que acontecer se o Confiança empatar. Então, o ideal é ele vencer o jogo. E aí, ter que fazer essas contas que a gente colocou na tela. É um pouco confuso, eu sei que você, torcedor do Confiança, pode estar um pouco confuso, por isso eu usei o simulador para tentar desenhar mesmo, né? Para mostrar, porque tem muita matemática que envolve essa possível classificação do Confiança na última rodada. Vamos agora com a briga do Itabaiana contra o Z4. É a briga mais dramática, mas a nível de conta, e vocês vão ver agora, é em tese mais direta, é mais simples, né, nesse caso, não exige tanta conta. O Itabaiana é o 17º colocado, ele abre a zona de rebaixamento com 19 pontos. O Anápolis, que está logo acima, tem 20, Maringá 22, CSA 22 e Ipiranga 22. Todo mundo na alça de mira aí do Itabaiana, né? Em caso de resultados positivos. Só que logo atrás vem o ABC com 18
Retrô, que inclusive enfrenta o Confiança, e Tombense já estão rebaixados, o ABC ainda tem chance. E o último jogo é justamente ABC e Itabaiana em Natal. Olha o peso que esse jogo tem. Qual a matemática que o Itabaiana precisa para se salvar? Ele pode se salvar vencendo ou até pode se salvar empatando. Caso ele vença, ele tem que contar com um desses resultados. Tropeço do Anápolis, ou seja, empate ou derrota, derrota do Maringá, derrota do CSA, derrota do Ipiranga. Repito, é um desses resultados. Não tem que acontecer todos, não tem que acontecer 3, 2, basta um desses acontecer. E o Itabaiana vencer o ABC e ele se salva. E caso ele empate, aí é muito simples e direto. O Anápolis tem que perder. Se o Anápolis perder do Botafogo, o Itabaiana pode empatar. Se o Anápolis empatar com o Botafogo, aí, ou vencer o Botafogo, no caso, aí o Itabaiana teria que vencer o seu jogo. Voltemos para o querido e amado simulador. Esse está salvando hoje, hein? Agora com a briga contra o rebaixamento, como eu falei. O cenário do empate, né, que eu coloquei há pouco, porque ele é muito direto. O Itabaiana tem 19 pontos, o Anápolis tem 20. Se o Itabaiana empata e o Anápolis perde, eles empatam em pontos. Só que o primeiro critério é número de vitórias, o Itabaiana tem 5 e o Anápolis tem 4. Então, olha aqui o cenário na prática. Vamos colocar o empate entre ABC e Itabaiana e uma derrota do Anápolis para o Botafogo. Pronto. O Itabaiana, em 16º, estaria salvo. É a única possibilidade com empate. Por quê? Porque se o Itabaiana empata, ele vai a 20 e o pessoal acima tem 22. Então, a briga direta em caso de empate seria com o Anápolis. Em caso de vitória do Itabaiana, aí entra alguma daquelas simulações que eu coloquei há pouco. Vamos colocar o Itabaiana vencendo aqui o ABC. Ele precisaria de um empate ou derrota do Anápolis ou derrotas de Maringá, CSA e Ipiranga. Porque aqui, ó, vamos lá. Um resultado favorável seria o tropeço do Anápolis. Vamos colocar que o Anápolis vence, que é desfavorável. Vamos colocar vitória do CSA. Vamos colocar vitória do Maringá. Ainda assim, caso o Ipiranga perca, olha o Itabaiana salvo. Aí, se o Ipiranga empatar, não tem jeito. O Itabaiana terminaria em 17º. Então, a combinação do Itabaiana ela é bem mais direta. Se ele vencer, e tá aqui, ó, de novo, vitória do Itabaiana, ele teria que contar justamente com esses resultados que eu citei há pouco. Derrota do CSA, derrota do Maringá, derrota do Ipiranga, e aí pode ser um tropeço entre Anápolis do Anápolis com o Botafogo, né? Porque aqui eu vou colocar uma derrota do Anápolis. Aí ele estaciona nos 20 e Itabaiana tem 22. Então, aí mesmo que o Anápolis empate nesse cenário, ele iria a 21 e o Itabaiana se salva. Então, resumidamente, é isso. Se o Anápolis tropeçar, ou Maringá perder, ou Ipiranga perder, ou CSA perder, o Itabaiana se salva com a vitória. Se o Anápolis perder, ou seja, não apenas tropeçar, no caso, especificamente perder, aí o Itabaiana, com o empate, se salva. É uma conta mais direta, mas ao mesmo tempo é mais dramática, né? Porque envolve aqui briga contra o rebaixamento, que, querendo ou não, é muito mais sensível do que uma briga contra o G8, porque define rumos de uma maneira muito mais impactante nesse sentido, pelo menos na minha avaliação. A grande questão para o Itabaiana é esse jogo ele tem uma particularidade muito bizarra, né, nesse sentido, que o Itabaiana ele não venceu ninguém fora de casa na competição inteira, e ele vai jogar em casa contra o ABC, que não venceu ninguém na sua casa. Ou seja, é um ABC e Itabaiana na casa do ABC, sendo que o ABC não ganhou de ninguém em casa e o Itabaiana não ganhou de ninguém fora. Ou seja, um deles vai ter que fazer algum resultado que não fez o campeonato inteiro para conseguir se salvar. Vamos ver o que é que isso vai dar. Bom, pessoal, é isso. Foi um vídeo mais longo, mais extenso, né? Como vocês viram, mas eu precisei fazer todas essas contas, né? Mostrar aí para vocês do que cada time precisa e quis mostrar na prática, né? Porque não adianta eu ficar aqui só falando e não mostrar o simulador. Porque aí vocês, sem um referencial, vão acabar se confundindo, provavelmente. Então, eu espero que isso tenha elucidado o cenário
e colocado para vocês aí do que cada time precisa, no caso Confiança pelo G8, o Itabaiana para fugir do Z4 nessa última rodada. Vai ser uma última rodada emocionante, vamos estar acompanhando sem dúvida alguma, e vou estar trazendo aqui conteúdo depois, né, de repercussão para falar dos impactos aí dos resultados e dos destinos dos sergipanos. Mais uma vez, agradeço a você pela audiência aqui no canal. Se você está chegando agora, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Independente de estar chegando agora ou não, se gostou do conteúdo, deixe o like, deixe o seu comentário sobre o que você acha da situação das duas equipes, do vídeo, né, se ficou didático ou não, se não ficou, deixe a sua sugestão. É sempre importante para melhorar para próximas situações. E claro, mais uma vez, o carinho, a audiência de vocês tem feito uma grande diferença para o crescimento aqui do canal. Eu agradeço muito por tudo isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês aqui no vídeo e até a próxima. Valeu!